Fala pessoal, bem-vindo ao canal Professor Peralva. Eu sou o Vitor Peralva e no vídeo de hoje nós vamos voltar ao assunto de máscaras. Alguns dos vídeos mais famosos do canal, eles trataram justamente de como você criar uma máscara para CPF, para CNPJ, para CEP. Adicionalmente hoje a gente vai ver como criar também para um número de telefone. Então a gente pega um número que esteja assim e vai transformar nesse padrão de CPF. Um número que esteja assim e vamos transformar nesse padrão de CNPJ. A mesma coisa se aplica ao CEP. Na nossa oportunidade anterior, o que é que a gente fez? A gente trabalhou com a padronização do número de caracteres, depois a gente fez extração de partes desses números e depois juntou eles com os pontos, com os traços. Hoje nós vamos ver uma forma diferente de fazer isso, que em princípio ela é muito mais rápida e não vai haver necessidade de você criar uma coluna adicional. A gente vai transformar a própria coluna que tem os dados. Apenas uma questão de nomenclatura, a gente chama geralmente de máscara, mas o que nós vamos fazer não é propriamente uma máscara. Vamos olhar aqui no nosso Excel. Eu tenho aqui visível isso aqui, 16.050-515. Mas se você olhar aqui na barra de fórmula, o que você realmente tem é esse 16.050-515. O que é que eu fiz aqui? Eu vim aqui na guia página inicial, aqui em número, no formatar célula, eu fui no personalizado, e eu criei aqui um padrão para o meu CEP. 00, barra invertida, para indicar que esse ponto ele não representa, não é uma representação decimal. 3 zeros, tracinho, 3 zeros. Ao fazer isso, o número armazenado, o valor armazenado é o 16.050.515. Mas a exibição, ela passa por uma máscara, por uma transformação, e é exibida dessa maneira, de forma mais legível para o usuário. O que a gente vai fazer no Power Query é efetivamente escrever o dado dessa forma. Então ele vai ficar armazenado com ponto, com traço. Por essa razão, a gente vai exportar ele como texto e não como número. Bom, isso vai ficar mais fácil de ver quando a gente começar a trabalhar. Vou vir aqui nas minhas consultas, que eu já pré-carreguei lá no Power Query, vou clicar em editar. Vou entrar aqui no nosso CPF, que vai ser a nossa primeira consulta, e eu vou fazer algumas transformações para a gente ver alguns detalhes. Vou pedir aqui o valor absoluto, depois eu vou pedir o fatorial, não se preocupe com esse infinito que apareceu. Depois eu vou pedir um logaritmo na base 10. Vamos olhar aqui a fórmula dessas transformações que a gente fez. Opa, ele começou com table.transformColumns. Esse é o nome da função que está sendo aplicada. Depois, você vai ver o quê? Ele trouxe a etapa anterior, que no caso é a fonte. Aí agora, ele vai trazer o nome da minha coluna, ele vai aplicar uma função a essa coluna, e ele vai definir o tipo dessa coluna. Depois de aplicar essa função, qual tipo que ela deve ter. No caso aqui, ele colocou o tipo como number. Se eu for aqui em fatorial calculado, opa, também transform table.transformColumns. Etapa anterior, e a mesma coisa, eu tenho a minha coluna, depois eu tenho a função que está sendo aplicada nela e o tipo. Se eu for para logaritmo, a mesma coisa. O que acontece? Praticamente, se você vir aqui na guia transformar, a maioria dessas transformações que são aplicadas, elas vão seguir esse padrão. Ok? Então, eu vou apagar aqui de fatorial calculado para baixo. Vou voltar para excluir até o fim. E a gente vai ficar aqui
só com valor absoluto. O que é que a gente vai querer fazer? A gente vai querer editar. Então, vou indentar ele. Veja que ele abre o colchete, no caso a chave, perdão, para poder, porque eu posso transformar mais de uma coluna ao mesmo tempo. Mas para fins didáticos, vamos transformar, a gente só tem uma coluna, a gente vai transformar só ela. A gente tem uma função que ela se chama number.toTest. Essa função, ela transforma um número para um texto. Então, o primeiro argumento dela é um número. Aí você pode pensar, mas Vitor, eu não tenho número. Originalmente, era qualquer, eu não defini o tipo. Não tem problema. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar um number .from, ou seja, um número a partir de. E eu vou colocar qual é o meu valor. No caso, para trabalhar com o valor da coluna, eu vou colocar aqui no início um it. Então, vai ficar o CPF ali, um it, ou seja, para cada linha, ele vai pegar o quê? Transformar esse valor em número. E agora, eu vou transformar esse número para texto. Então, o número é o resultado desse number.from. E agora, eu posso colocar qual formato de número que eu quero. Eu vou colocar o CPF inicialmente assim, para a gente ver como é que ele vai ser apresentado. E depois a gente vai voltar e corrigir. O tipo, a gente já sabe que ele tem que ser um tipo teste, que é um tipo de texto. Quando eu der o Enter, veja que ele não vai trazer o nosso resultado. Por que ele não está trazendo o nosso resultado? Porque ele está trabalhando aqui com a questão do decimal. Ele está considerando que esse ponto, ele na verdade, ele representa a separação entre o inteiro e o decimal. Então, a gente vai colocar aqui uma barra invertida, antecedendo aqui os pontos, para que ele entenda que, na verdade, esses pontos, eles são só uma espécie de máscara, um formato que a gente quer aplicar aos nossos números. E a gente vai ver que o que aconteceu deu certo. Ele ficou no padrão do CPF que a gente gostaria. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, já vou copiar aqui o meu it até o tipo teste. E vamos vir aqui para o CNPJ. No CNPJ, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui a minha fonte, transformar. Posso escolher qualquer um, vou escolher valor absoluto. Só para eu já ter o texto aqui. E agora, eu vou pegar aqui a função e o tipo, vou selecionar e vou colar aqui em cima. CNPJ, o que é que vai mudar? No CNPJ, a gente começa com 2 dígitos, depois 3, depois mais 3, aí vem uma barra, 1000 contra, geralmente se for a matriz, né? Então tem 4 dígitos indicando qual é a matriz e 2 dígitos verificadores. Eu vou pegar e vou dar o meu Enter e vamos ver se ele vai conseguir formatar adequadamente. Veja que deu certo, está formatado adequadamente. Agora, vamos para o CEP. A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos transformar. Botar em valor absoluto para a gente pegar o nosso modelo. E aqui, mais uma vez, vamos selecionar a função e o tipo. Vamos colar lá o nosso modelo, que a gente já sabe como escrever se você precisar. E o CEP, ele vai ser formado por 2 caracteres, ponto, seguido de 3, e depois um traço seguido de 3 números. Quando eu der um Enter, a gente vai ver que o nosso CEP ele também vai ser formatado adequadamente. Então, todos 8 dígitos, o ponto e o traço verificador. Nós temos uma pergunta lá em um vídeo anterior, em que se perguntou como seria possível formatar telefone.
a gente vai tratar de telefone aqui, mas eu vou gravar também um outro vídeo mostrando como fazer a limpeza dos dados do telefone se ele estiver meio bagunçado, se estiver com aquele mais 55, traço, parênteses, esse tipo de coisa. Hoje a gente vai focar em telefones que já estão adequadamente limpos, ou seja, só com o número do DDD e a numeração do telefone. Só que qual é o grande problema aqui no telefone? Hoje, a gente tem uma diferenciação. Se você tiver um número fixo, um telefone fixo, ele vai ser assim. Então, o nosso telefone fixo, hoje, ele teria, digamos assim, o DDD e mais 8 dígitos. Um total de 10 dígitos. Já se a gente tiver um telefone celular, o que é que vai acontecer? O telefone celular ele vai ter o DDD e mais 9 dígitos. No total de 11 dígitos. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai trabalhar em cima dessas informações aqui. A gente vai pegar a quantidade de dígitos e vai trabalhar, se eles são 10, a gente vai aplicar uma máscara de telefone fixo. Se ele for 11, a gente já vai aplicar uma outra máscara. E como é que a gente vai fazer isso dentro da nossa função? Então, eu vou eliminar a minha etapa de tipo alterado, bastando clicar aqui no X. Então, vou clicar aqui com o botão direito, vou pedir para transformar e vou escolher a opção de minúscula, já que ele não deu a opção, ele interpretou como texto, não deu para a gente a opção lá. Então, aqui, a mesma coisa, eu vou substituir já pela cópia da nossa função, para facilitar, e eu vou identar aqui para facilitar. Aqui a gente tem a nossa transformação que vai ser aplicada, nome da coluna, função e o tipo. Ok? Agora vamos trabalhar aqui dentro da questão da função. O que é que eu quero fazer? Eu vou apagar, para que a gente possa construir do zero e ficar mais fácil e mais didático também. Então, primeiro eu quero fazer uma verificação. Então, então vou utilizar um if teste.length, ou seja, eu quero ver o comprimento. Eu quero saber quantos caracteres tem em cada linha. Só que aí eu preciso garantir primeiro que o que eu vou analisar, ele é texto. Então, por isso, eu vou usar um teste.from, porque, por exemplo, se ao importar, colocar um tipo alterado automático ali e colocar como número, eu teria que converter para texto. Ele ali está como texto, mas a gente tem que sempre se precaver. Então, vou colocar o teste.from de quem? Quando a gente usa o it, a gente pode usar o underline para querer dizer que é para cada. Então, eu quero calcular o comprimento do texto presente em cada linha. Perfeito. Só que aí eu quero o quê? Se esse texto ele for igual a 10, então eu vou querer que ele traga o quê? Eu quero que a gente use lá a nossa expressão e vou colar ela aqui para facilitar. Então, eu quero que ele transforme o número em texto e eu estou pegando e transformando em número aqui o valor que está aqui dentro. E qual é o formato que eu quero? Ora, se ele tem 10 dígitos, o meu telefone ele vai ser assim. 2 caracteres do DDD, vou querer um espaçozinho aqui, ele vai ter 4 algarismos, e um tracinho e mais 4 algarismos. Só que aqui a gente trabalhou, se ele tiver
os 10 dígitos, que seria o telefone fixo. E se ele não tiver? Ora, se ele não tiver, então eu vou querer que ele adote outro formato. Que formato vai ser esse? Vai ser essa mesma coisa aqui, só que com a seguinte diferença. Em vez de 4 dígitos iniciais, eu quero 5 dígitos aqui na parte do telefone. Beleza, vamos dar aqui um Enter e ver o que é que vai acontecer. Ele processou e deu um erro. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tá. Depois desse number.from, eu precisava fechar aqui um parêntese do number to test. Veja que agora ficou cinzinho aqui, indicando que ele está fechando. E da mesma forma, eu precisava fechar aqui. Agora, imagino que vai dar certo. Ao dar um OK, ele vai processar. E agora os nossos telefones eles estão no padrão. Então, veja que com isso a gente conseguia formatar o nosso CPF, o nosso CNPJ, o nosso CEP e o nosso telefone sem a necessidade de criar nenhuma coluna adicional. Detalhe, o seu CEP, seu CNPJ, precisa já vir limpo, ou seja, somente números, e ele não pode ter nenhuma numeração a mais. Vamos supor, se no telefone aqui eu tivesse o código internacional, eu tivesse, por exemplo, aqui, eu escrevesse esse primeiro número como mais 55, 18, ele já daria problema porque ele não se encaixaria adequadamente na regra. Mas, se o seu sistema ele traz dessa maneira, somente os números, você consegue aplicar esse padrão daqui. Ok? Se o vídeo foi bom, não esquece de curtir aqui. Se você não é inscrito no canal, e a maioria do pessoal que vê os vídeos não é inscrito, se inscreve aqui abaixo. Comenta. Fala se você achou legal, se você tem uma outra solução, se tem algum tipo de padrão que você quer colocar nos seus dados e você não está conseguindo, que quem sabe isso não vira objeto do nosso próximo vídeo. Obrigado e até mais.